Boa. Cris, e quem está faltando aqui? Miriam falou que não vem agora. Oba, Roberto entrou. Olá, Beta. Gravou? Peraí. Tava sem a câmera. Muito bem, artista. Tô eu aqui no meio das tintas. Como é que está? Como é que foi a semana? Ai, foi tudo bem, graças a Deus, foi ótimo. Que bom. Final de semana fiquei off das pinturas. Foi? Era campeonato, campeonato não, Ah, campeonato da encerramento do tua filha ano. da dança. Boa. Era o encerramento do ano, então é muito, sabe? Muito cansativo o dia todo, sábado e domingo, mas foi ótimo. Que bom, que bom. Hum, Olha, hoje a gente vai trabalhar um bocadinho coisas hum. novas e tão importantes para a nossa marca e para a nossa delimitação do nosso território. Eu estou com uma outra webcam, então Uhum. às vezes eu estou olhando para o lado, mas na verdade é porque eu estou falando para o computador, mas a webcam é para cá, tá bem? Tá, Então é por isso que dá essa confusãozinha aqui. vou tirar o som. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Pronto. Hoje o Vini está em reunião com o cliente. A gente vai estar aqui, ele só vai estar dando suporte. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre diferenciação e território de marca. Meninas, vocês conseguiram entrar, falar em diferenciação e território de marca? Vocês conseguiram entrar na aula gravada na plataforma? Podem responder aqui online. Pode, Olha, eu não consegui porque eu te falei que essa semana estava mesmo difícil para, né, para mim. sim. Mas amanhã eu vou tentar e te dou essa resposta, Tá, me dê essa tá? resposta, porque eu tentei entrar aqui. Como o que que foi que eu fiz? Eu cadastrei a mentoria de todas vocês e eu acho que eu fiz besteira. E aí eu aqui mesmo eu estou bloqueada. Aí eu precisava depois ver com vocês, senão eu vou ter que ver como é que eu faço a reestruturação Tá, das aulas. Tá bem? tá bom. Curso online e eu estou ainda engateando nessa fase aí. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é você entender por que ainda está invisível, parar de competir no mercado que supostamente está saturado, descobrir o seu território único. Para mim, essa é a parte fundamental e começar a construir essa clareza estratégica, tá? Mas agora eu gostaria de que vocês lessem o vosso testamento. Roberta não fez, quer ver? Meu Deus do céu. Pois é, eu estava mesmo essa semana, não tive tempo nenhum. Eu falei, só vou começar na semana seguinte, infelizmente. Meu Deus do céu. A Elizabeth fez o testamento? Tá sem áudio. Creio que fez a Sara. Vamos lá, Sara. Eu fiz, quer dizer, eu tentei fazer, vá. Na parte do declaro, coloquei coisas como ter como objetivo, ou seja, declarar que escolho construir então uma marca com propósito, que acaba por ser capaz de criar
memórias inesquecíveis e ter sempre então relações genuínas com cada cliente. E também ter sempre como escolher sempre então posicionar a Quinta como uma referência, quer pela qualidade do serviço da excelência que nós oferecemos, quer pela proximidade, e para os clientes então confiarem de certa forma em nós. Mais ou menos isso, sim. Boa. Depois, na parte de deixar para trás, deixar para trás a questão de querer agradar todos os clientes, perceber que nós temos um nicho e Uhum. trabalhar nesse certo nicho. Parar também de comparar, de certa forma, a quinta com outras quintas, porque são nichos diferentes, são ideias diferentes, objetivos diferentes. Ahm, Também parar de ter, falo mais esta parte por mim, mas de negociar preço, de ter a certeza que o nosso valor é aquele, eles têm que pagar aquilo para o nosso serviço e ter isso em mente e não deixar afetar às vezes pelas decisões dos clientes. Perfeito. E deixar para trás também a questão da falta de consistência na comunicação, portanto, manter sempre a parte da consistência. Uhum. Depois de levar comigo, eu meti em tópicos, eu coloquei a parte da proximidade humana, da dedicação aos clientes, da capacidade de adaptação, da paixão de servir por excelência e, são esses mais ou menos os tópicos que eu pus. E na parte do eu decido não mostrar, coloquei não mostrar, por exemplo, insegurança ou desorganização que passo para os clientes, a parte mais pessoal. Ahm, não creio que a Quinta seja vista apenas como mais uma empresa de eventos, destacar-se, não é? E que seja reconhecida pelo serviço de excelência que oferece. Perfeita. Você achou que essa ferramenta te deu mais clareza no que você precisava ajustar no posicionamento da quinta? Acho que sim, sim, deu para definir melhor os pontos, desde o que manter e o que deixar para trás, que são os pontos de certa forma fracos. Sim, ajudou Sim, nisso. boa, boa. Nós temos Roberta, desculpa, nós temos uma forma muito aberta de trabalhar na Quinta da Avó, portanto, quer eu, quer a Sara, ainda hoje falamos disso. Há coisas que nós vamos deixando para trás e há coisas que vamos apostando para a frente porque estamos sempre a orientar a rota. Sempre. sim, Às vezes até por causa das simples palavras que nós usamos e que hoje quase toda a gente também usa, e então achamos necessário deixar de usar determinadas palavras em detrimento de outras e chegar, de facto, ao cliente de outra forma. Ainda hoje tivemos uma reunião nesse sentido, por acaso, porque, engraçado, Elizabeth, porque a gente vai falar justamente também sobre isso. exato, e, e é uma coisa que nós nos apercebemos. Eu quero muito que a Sara adquira essa confiança, até para estar nestas formações e falar em público, daí a razão da participação dela, porque é sempre uma mais-valia e ela é uma pessoa fantástica. E, uh, e é sangue novo, porque isso também, de certa forma, ilumina o caminho com o qual estamos a trilhar, mas temos muita abertura. Ainda hoje falamos disso. Que Sem bom. este conceito de testamento, mas ainda hoje falamos isso, aumentamos também com quem é responsável por nos fazer a gestão de tráfego pago e Sim, tivemos as três a falar sobre isso, exatamente porque acho que é uma coisa que temos que pensar, todos os meses nós pomos isso quase em cima da mesa. exato, Acho que é exato. fundamental trilhar rotas, adaptar processos, orientar estruturas para chegarmos ao ponto onde queremos, é fundamental estar constantemente a pensar nisso. Exato, exatamente. Olha, você cita uma coisa que é muito importante de fazer esse alinhamento ou realinhamento de forma constante, porque assim, o que eu vejo hoje no mercado é que muitas pessoas buscam não é ajustar a rota, é alterar o objetivo. E isso Uhum. não faz parte do nosso projeto aqui, do nosso processo. O que eu
tenho e quero muito defender com vocês é a constância. É um Sim. ditado, tipo aquela coisa que nossos avós, pelo menos eu falo da minha família, dos meus avós, da minha bisavó, ela tinha um ditado que eu carrego para minha vida, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, é exatamente esse o segredo de um posicionamento bem feito. É a repetição, é falar sempre a mesma coisa para o maior número de pessoas. E hoje a gente Uhum. vai começar a desenhar esse nosso mapa estratégico, sabe? Ok, É, fantástico. é aquela frase que a gente falou Uhum. no final da aula, que é todo mundo pode fazer o que você faz, mas como você faz é o que te torna única. Aí está o segredo, o que e o como. Fala, Elizabeth, você estava falando, eu te interrompi. Não, 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 já tinha terminado, Carla. Obrigada, obrigada. Mas é de facto isso que tem que ser feito, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu vou perguntar para as três, independente que a Sara e a Elizabeth são uma, já que a gente só está nós aqui mesmo, vamos para isso. Eu gostaria de saber por que é que o cliente escolheria você e não outro profissional. Vamos lá, Roberta. Tá me ouvindo? Olha, eu acho que o meu diferencial Olha lá, a gente seria. tem 1 minuto. Você tem 1 minuto para me Ai, convencer. meu Deus, eu não pensei nisso, né? Nunca pensei, na verdade, de falar isso. É Mas por que o cliente escolheria você e não outro? eu acho que não só pelo trabalho, entendeu? Pela maneira de agir, pela maneira de responder, pelo atendimento, pelo, sabe, pelo meu jeito de ser, eu acho que eu sou uma pessoa, né, agradável, educada, eu acho que isso conta muito. E cumpro Hum, com o que né? Ai, até me falta a palavra, sabe? Porque eu sou difícil falar em público, né? pois é, aqui está na hora, né? Porque hoje em dia É, quem não fala em público, exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o diferencial não é só por eu trabalhar bem, por eu ter um trabalho bonito, mas é o conjunto. E eu acho que hoje em dia o maior déficit é isso do atendimento, né? Se a pessoa não atende bem, não passa confiança, não. pronto. Perfeito. Vamos lá, Sara. Eu vou pegar nas cábulas da reunião de hoje. Eu vou basicamente dizer por palavras, de certa forma, palavras-chave que definem a quinta e que é o principal, os principais pontos de diferença, que é a questão do acompanhamento próximo e dedicado que nós temos com os clientes, a parte da privacidade, porque realizamos apenas um evento e também, quer no dia anterior, quer no dia a seguir, também não realizamos eventos para a quinta ter a parte de tirar as energias e tudo mais. A questão de se sentirem em casa, realmente tem aquele espírito diferente das outras quintas. Termos um trabalho de excelência. Também trabalhamos a questão do afeto, do desacelerar, do desapego e conseguimos ter assim um cantinho, de certa forma, diferente do restante das quintas. Acho que é principalmente isso. Peraí, cantinho diferente das outras quintas, né? Sim, de sentirem-se em casa. Acho que essa é a principal parte forte que nós temos tentado defender. Pronto. Acompanhamento, beleza. Vamos lá, Elizabeth. Agora você não pode pescar, que ela já deu todo. Ela já fez o Pois dever não, de casa dela. pois não, é verdade. Bem, indo diretamente ao ponto e estando a falar como se fosse o cliente, eu diria e começaria a conversa dizendo que 99% dos nossos clientes se encontram juntos e felizes. Isto implica que nós somos pessoas, trabalhamos para as pessoas e com as pessoas. E esse é o nosso maior foco de trabalho. Boa, boa. Eu estou anotando o que vocês estão falando, que é para daqui a pouco a gente fazer a nossa brincadeira aqui. Pronto. O mercado cheio não é o problema. Parecer
igual é que é. E assim, a minha preocupação muito grande hoje em falar com os profissionais do mercado de eventos é simplesmente porque está me assustando a internet com imagens repetidas, jargões repetidos, frases repetidas, Sim, sim. cores repetidas, e a gente hoje precisa sair desse mar de parecer igual com os outros. Acho que todas nós vendemos coisas que outras pessoas fazem, mas achar como a gente faz é o segredo do negócio. Eu acho que a Elizabeth não sabia, mas já começou a trabalhar com a sua equipe, justamente fazendo esse raio-x para a comunicação. Veja só, o que que hoje em dia, a gente precisa estar com a nossa comunicação de forma linear e clara. Quando falo clara, é que em todo lugar ele tem que perceber e ter a maior rapidez em associar o que a gente faz com a nossa imagem. Uhum. Então, engraçado que quando eu conheci a Roberta, o primeiro evento que a gente fez junta, querendo ou não, eu errei porque eu chamei a Roberta e a gente foi montar uma mesa e eu pedi a ela para desenhar os copos com flores. O troço deu tantos resultado que as pessoas associaram Roberta a só a arte de copo e com flor. Entende o poder da nossa posição e o poder da nossa exposição? E para a Roberta virar isso, deu até um pouquinho de trabalho, não foi, Roberta? Porque todo mundo só achava que ela fazia Foi, copo com flor. foi. Eu falei, Carla, as pessoas só acham que eu só pinto flor. Chegou Aí lá, foi que a pintou um gente monte de começou, disse, flor. não, peraí, a gente vai fazer outra cena aqui, vamos lançar outro negócio, vamos fazer uma arte ao vivo. E aí a gente começou a trabalhar isso É. e já deu essa guinada no negócio. Mas veja como é importante. Hoje, por acaso, eu estou de azul porque eu acabei de chegar da rua, mas eu normalmente, 70% dos meus dias, eu tenho passado com a cor vermelha, de forma intencional, de forma a quebrar do mercado o que nós, enquanto organizadoras de eventos, de forma profissional, e quando estamos no ambiente de trabalho, eu uso o preto, né, para manter essa cena, mas enquanto personalidade, enquanto influência, enquanto palestrante, e essa minha outra persona, eu entrego a minha personalidade mais marcante. E tenho trabalhado muito isso. Tenho trabalhado também outras coisas que a gente vai falar aqui agora, que dão esse reforço no posicionamento. Para quando pensar em Carla, quando pensar na Quinta da Vó, quando pensar em Roberta, quando pensar na Gabriela, vai associar a um item, a uma cor, a um elemento, a uma palavra, a uma frase ou a uma filosofia. Percebe? Hoje a gente vai trazer, no final, eu vou disponibilizar esse raio-x, que é uma outra ferramenta exclusiva do meu método, que é Engenharia Invisível. Eu vou colocar lá no grupo. Mas agora, tá todo mundo com papel e caneta? Sim. Então, vamos a isso. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai responder a primeira pergunta do raio-x. E essa pergunta é sobre transformação. Qual a mudança real que eu gero na vida do meu cliente?
No final, todo mundo responde. Posso passar para a segunda pergunta do raio-x? Cristiane! Agora foi que eu estou te vendo aqui, Cris. Segunda pergunta, todo mundo já respondeu? Levanta a mãozinha, por favor. Boa. Cris, já respondeu? Então vamos para a segunda pergunta. Diferencial. Olha o como aqui novamente. Como eu entrego essa transformação de um jeito único e inconfundível. Como? E a partir de agora, nessa mesma resposta, a gente vai começar a desenhar ou a escrever palavras que carregam o nosso ADN. Na primeira, quando eu perguntei a Roberta falou: a diferencial do atendimento, de cumprir o que faz, de trabalhar, de vender bem, de trabalhar bem. Agora, veja, quando a gente foi para a Sara e para a Elizabeth, já tiveram palavras de mais força e personalidade. O que eu quero nesse diferencial é carregar a marca de vocês com a personalidade de vocês. Então, veja só a diferença, Beta, que a gente precisa colocar nisso. Eles colocaram aqui, ó, acompanhamento, privacidade, sentir-se em casa, afeto, desacelerar, desapego, cantinho diferente dos outros, são palavras que eles começam a dar característica quando você fala em afeto, quando você fala em desacelerar, são palavras que corriqueiramente você não vai achar em outras quintas. Então, o que que acontece? E ao mesmo tempo ele está personalizando, digamos, ele está criando a identidade, a impressão digital dessa marca. Quando vocês escutam falar, quando a gente está aqui trabalhando, tanto na mesa quanto aqui na mentoria, qual a palavra que vocês acham que refere à minha marca? A marca como assim? O meu trabalho, esse trabalho que eu tenho feito, a mentoria que a gente tem feito, Estratégia, eu acho. estratégia, Posicionamento, posicionamento, engenharia invisível. Autenticidade. autenticidade. Olha, são coisas que eu vou entregando. Sim, Ó. autenticidade, acho que sim. E aí, o que que acontece? Essas palavras fazem parte, fazem a estrutura do ADN do meu trabalho, da minha marca. Outra dela que eu tenho dentro da minha marca é o inesquecível. Uhum. Outra que eu uso muito é leveza. Então, assim, eu dentro do meu escopo, eu tenho que desenhar e trabalhar muito em palavras que representam a gente. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, essa palavra tem que fazer parte do vocabulário do seu negócio. Toda mensagem minha vem carregada com estratégia, diferencial, autenticidade, inesquecível. Todas as minhas legendas. Porque isso volto, é estratégia. E não é uma estratégia minha.
não foi eu que disse, são dos grandes pensadores, os grandes especialistas em posicionamento. Eles determinam que você crie esse vocabulário e coloque isso como cultura da sua marca. E vista isso. A Elizabeth, que tem uma equipe, tem uma equipa, ela tem que passar isso como viral. Eles têm que falar, se comunicar, transformar, transbordar, seja no e-mail, seja na rede social, seja no WhatsApp, respondendo ao orçamento, na apresentação. Você tem que encontrar esse jogo de palavras e já colocar. Uhum. E vamos para a terceira pergunta. Aproveitando, vou voltar aqui para a segunda. Vocês responderam como eu entrego essa transformação de um jeito único e inconfundível. E eu preciso que vocês já coloquem aí de 3 a 4 palavras que vocês acham que representam a identidade do seu trabalho, a sua identidade, ou de como você quer ser percebido pelo mercado. Vou só pegar uma água que eu esqueci. Vamos passar para o 3. Impacto. Qual o impacto que o meu trabalho, e ali está escrito errado, deixa de forma duradoura? Qual o impacto que o meu trabalho, deixa eu até corrigir já, deixa de forma duradoura? Quando ele contrata, ele fica confiante, seguro de que tudo vai dar certo, e no final a entrega garante essa segurança. O trabalho da Gabriela mesmo, ela tem um mix entre empoderamento e autoestima e, e poder, que é incrível. Então, qual é esse impacto, sabe? Cristiane, você, para mim, hoje tem que pensar muito, muito nisso aqui como raiz do seu trabalho, porque você tem a pegada da excelência do atendimento muito presente. Então, veja como você está começando a construir, moldar o seu negócio, a sua marca. Por exemplo, Carla, uma que eu tenho falado, né, quando me perguntam qual é a palavra você acha que representa o seu trabalho, a sua... Então, eu sempre tenho dito elo, que eu acho que é conexão com o cliente. Então, é exatamente isso, porque eu conecto tão forte com ele, no qual ele deixa, me conecto tão forte no qual ele me deixa livre para poder trabalhar e a confiança é 100%. Olha Então, é só, o por que que conta acontece? desse elo que eu acho que eu consigo transmitir para ele, de É conexão. ótimo, eu gosto muito da palavra elo, mas assim, eu fiz esse exercício comigo e eu faria esse exercício com você. Proponho a vocês todas gravar uma mensagem para você mesmo, uma mensagem de áudio.
E você grava falando todo o seu negócio, o seu sonho, como você é, como essas perguntas todas que nós fizemos. E no final você vai ter a resposta, porque você vai ouvir e vai apontar quantas vezes você repetiram algumas palavras. Porque você mesmo falou de elo, mas você falou em conexão muito mais vezes. Uhum. Entende? Você ficou falando conectar, eu conecto, é a conexão. Entende? Entendo. Tudo bem que também é elo, mas veja como ela é muito mais marcante no seu negócio do que a própria palavra elo. Mas, assim, isso é de muito. Aqui a gente está falando em 1 minuto para eu poder ver isso. Isso a gente precisa, por isso que a gente está fazendo essa ferramenta de raio-x, para você ampliar a mente, mas esse exercício não vai ter, não pode parar agora. Faça essa gravação de áudio dizendo: eu sou Cristiane, eu faço isso, aquilo outro. Aí aqui a gente vai, ó, qual a transformação, qual o meu diferencial, qual o meu impacto. No final, você ouve já com papel e caneta e vai apontando as palavras que fizeram mais sentido. Porque isso, gente, é assumir o que é nosso. Isso está dentro de você. Não pode ser Carla dizendo que a sua palavra, Cristiane, é elo. A palavra de Elizabeth é a fé. Não é. Ela tem que nascer de você. Ela tem que fazer parte do seu negócio. É aí que vai a autenticidade do seu trabalho. Ela tem que ser coerente. A nossa quarta pergunta, antes da gente fazer essa pergunta, a gente precisa fazer uma visita à nossa querida página do casamentos.pt. Deixa eu entrar aqui. Vocês estão vendo aqui eu entrando na página do casamentos.pt ou está lá na outra ainda? Não, não, já está na página de casamentos. Por favor. Então vamos aqui, ó. Como é isso? O mercado de casamento, qualquer setor do mercado, ela é feita a segmentação por categorias. Isso começou lá atrás, lá há milênios de anos, culturalmente, com aquelas listas da Editel, com as listas de catálogo telefônico, com as enciclopédias. Quem é da Uhum. época da Barça, que separava por categoria, por alfanumérico, esse tipo de coisa. O que que acontece? A gente também, para definir e defender um território, a gente tem que analisar muito o que a gente já tem pronto. Olha só, um dos sites que mais investem em pesquisa, SEO orgânico, também no crescimento em campanhas, em impulsionamento, sem dúvida, dentro dos eventos, é o casamento.pt. Ele já tem a estrutura já toda modelada. E aí, o que, que a gente tem para aprender por eles? Se ele está gastando infinita, uma pipa de massa infinita para poder entender como é que o mercado de casamento é, a gente vai encurtar nosso caminho, ao invés de ficar batendo cabeça, a gente vai ver como é que ele segmentou o mercado. E aqui a gente vai, ó, espaços de casamento. Olha só, Elizabeth, o que que aqui a Uhum. gente tem? A gente tem o nosso mundo, o nosso universo, é isso aí. Aí ele chega dentro do universo de casamento, ele chega aqui, ó, e segmenta ainda os espaços entre quintas, hotéis, restaurantes, salões, espaços singulares e casa de praia. Você está dentro de um universo com 6. Uhum. E você lá concorrendo com esses 6 planetas. E além disso, a gente ainda, quando abre aqui as quintas, você ainda vai brigar com esse tanto de gente aqui, ó, que ele vem primeiro pelo país, pela região e tal. Imagine. Eu vou colocar aqui a parte do porto,
para poder a gente ir bem para Elizabeth. Olha só, todo mundo analisa aqui, pega a receita, pega o conceito e faz do seu jeito. Eu vou ver aqui o de Elizabeth para poder a gente ver, e depois vocês vão fazendo essa mesma definição de território para o negocinho de vocês, para o segmento de vocês. Aí o que que acontece, Elizabeth? Ele chega aqui agora e já bota aqui, ó, quintas para casamentos no Porto. E aí, qual é a diferenciação? Olha só, Quinta dos Jasmins, Quinta dos Arcos, Sete Lounge, O Campo, Quinta da Eira, Quinta Glicínia Wedding House, Quinta L Gardens. Lá vai, lá vai. E como é que aqui a gente se diferencia? A gente já sabe. Uma é pagando, mas eu não vou falar que vocês têm que anunciar isso aqui, não. Eu quero dar o caminho para que a gente consiga se posicionar, se destacar de forma orgânica, de forma aos noivos te acharem pela afinidade. A Sara falou que uma das coisas que ela percebeu com a ferramenta é de não tentar falar, vender para todos os noivos. E isso tem que estar de forma clara aqui. Uma das coisas que o casamento.pt faz, além do pagamento, é ver quais são as palavras-chave que conectam com os noivos. Então, essa clareza dessas palavras que a gente começou aqui a desenhar tem que estar claro de primeira aqui. Para quando, na primeira, na segunda, na terceira, até no máximo na terceira linha, porque é até a terceira linha que prende a visão. Depois disso, se ele não achou interesse até a terceira linha, ele já dá o scroll e já sobe. Então, o que que acontece aqui? Vamos supor, deixa eu buscar até aqui. Aqui a gente já entrou em uma quinta. Deixa eu ver qual foi essa. Quinta da Morgadinha. Só foi na sorte. Situada na região de Gondomar, Quinta da Morgadinha prima pelo seu espaço requintado e pleno de bom gosto. Todo mundo que procura uma quinta, ele quer um negócio com bom gosto, né? Tem alguém que vai dizer assim, eu quero uma quinta bem cafona, eu ainda não conheci. Ah, eu quero uma quinta caindo nos pedaços, também não conheço. Então, ela já está me dando o lógico, né? Colocando à disposição dos meus noivos um leque variado de propostas ideais, objetivo para tornar o vosso sonho realidade. Quem é que quer casar e não quer que o sonho vire realidade? Vocês estão entendendo, assim, a conjugação das palavras? E a escrita, que para mim aqui não faz sentido algum, porque ela não tem personalidade. Ela não me traz a representação básica que eu preciso ler no meus, nessas três primeiras linhas. Ela está tão genérica que parece até que realmente foi a que foi lá e colocou e só personalizou aqui com RC Eventos. Quando a gente vai escrevendo a nossa transformação, os nossos diferenciais e as nossas palavras dentro dessas três, volto aqui a falar, todo o texto que vocês fizerem, toda a mensagem que vocês fizerem, nas primeiras três linhas já tem que ter essas mensagens para ela entender, para ela marcar na cabeça dela. Olha só,
um evento que tem privacidade, um evento que ele é realmente exclusivo, porque nós só fazemos um evento durante o final de semana, personalizado ao pormenor, esse tipo de coisa. Analiso a pele, sabe, Gabi? Como você vai entregar isso de forma extremamente personalizada. E aqui vai, espaços e capacidades. Tá tudo bem. Aí ela foi lá e disse que o jardim tem tem uma sala ampla para o exterior, tá tudo bem. Mas o que que a gente vê aqui? Veja só. Uma das coisas que a gente está falando muito da definição e da defesa do nosso território é justamente essa criação da nossa identidade. A nossa identidade, ela é visual, não importa, não tem jeito. Não importa o que você queira fazer ou falar, mas a imagem vende. E essa preocupação da imagem é importante. Porém, a internet, ela nos acha de forma orgânica pelas palavras que nós repetidamente usamos. Seja ela no Google Meu Negócio, seja ela no Facebook, seja ela em qualquer sítio. Quanto mais a gente repetir a palavra da gente, mais terá. Um ponto que vocês precisam tomar nota. Eu tenho inesquecível, eu tenho estratégia, eu tenho posicionamento, mas eu tenho eventos corporativos, mas eu tenho eventos de conversão. Vocês têm que fazer a escolha, vendo a sua identidade, mas também o público que você quer. Todos que estavam aqui, todos que estão aqui, participou da mesa, onde eu falei da importância da inteligência artificial em a gente ter clareza na nossa comunicação. Essas palavras, repetidamente, toda hora a gente falando e colocando nas redes, vai fazer com que a nossa imagem seja muito mais bem posicionada, que a nossa marca fique lá no ranking. Quando eles procurarem, vamos supor, uma quinta com total privacidade e que eu me sinta em casa, tá a Elizabeth no topo, porque é só a Elizabeth que escreve isso. Exatamente. Portanto, Percebe? Então, a importância disso. A Roberta, a arte feita à mão, original, personalizado, tudo que você puder descrever de forma mais clara, Beta. Não pode ser só assim, o dever cumprido, eu faço bom atendimento, porque isso aí você faz, eu sei que você faz, mas isso já não é mais diferencial, é obrigação. Sim, Entende? sim. Entendo. Pronto. Então, aqui a gente já passa aqui agora para o 4, que é que espaço único eu quero ocupar na mente do meu cliente ideal. Lembra, voltando aqui, ó, para a nossa categoria, quintas de eventos, espaços de eventos. O que que acontece? Existem formas da gente se posicionar e tomar conta do nosso território. Uma é você construindo uma estrada onde você está o tempo todo impulsionando, seja Instagram, seja Google, seja o site, fazendo campanha de SEO, fazendo. Isso aí dá resultado? Dá muito resultado, dá muito. Mas quando você para de fazer, isso também estanca, entende? Quando você para de impulsionar, passa um dia, dois, a sua audiência vai lá para baixo. E quando você trabalha de forma orgânica,
ele vai mantendo, porque você traz gente sem precisar pagar. Então, ela vai por afinidade. E nesse processo de você por afinidade, o que que a gente tem que ponderar? Se você paga, você está entre os primeiros. Só que você está entre os primeiros dentro de uma categoria que já existe. E se você não paga, como é que você vai ser primeira criando a sua própria categoria? Percebe? O que eu tenho feito hoje com a minha própria marca? Hoje eu deixei de ser cerimonialista, eu deixei de ser organizadora de eventos e criei uma categoria que eu estou assumindo como minha e que eu não vi ninguém no mercado ainda, que é estrategista de eventos. Estrategista de eventos. Por quê? Por que que eu estou criando isso? Porque eu quero ser a primeira nisso. Eu quero estar no topo. Então, dentro novamente da categoria, vamos supor, eu estou pegando muito Elizabeth aqui, porque ficou mais rápido de eu associar aqui o casamentos.pt. Mas talvez, vamos supor, casamentos, quintas, né? Para casamentos, e aí você completar, você achar essa palavra-chave aqui que traduza o seu negócio, entende, Elizabeth? Sim, 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 faz todo sentido. E porque quando a pessoa procurar uma quinta, eu estou fazendo uma consultoria para uma quinta, onde ela só quer trabalhar casamentos para vegetarianos, veganos, a linha Zen. Já está fácil, porque ela só quer trabalhar com isso. Então, dentro disso aí, a gente já tem casamentos, quintas para casamentos voltados a esse público. A gente está determinando, ainda está encontrando a chave, a palavra. Mas é isso que vocês precisam fazer para o negócio de vocês. Achar essa categoria que seja a única e exclusiva do negócio de vocês. E assinar. E assinar. Ô, Carla, Oi. se eu pensar no meu negócio como uma das características que eu tenho no meu trabalho, que é justamente trabalhar bastante a pele antes da maquiagem para poder trazer a beleza natural a olhos vistos mesmo. Não é só a maquiagem, é tratar a pele para receber a maquiagem. E isso Sim. daí em pouco tempo, né? Não é uma esteticista. Mas uma das características do meu trabalho é essa. Eu realmente sou voltada mesmo no cuidado da pele antes. Sim. É, essa essa parte de fazer, encontrar as palavras-chave para eu trabalhar o nicho. Eu gostaria mesmo que o meu tipo de cliente fosse uma cliente que realmente prestigiasse uma pele bem feita, né? Não um olho extravagante, isso e aquilo. Eu prefiro realmente uma pele bem cuidada, uma pele bem feita, aquela maquiadora que foi lá, viu sua pele, identificou o seu tipo de pele, quais são os cuidados que você tem em casa, bater esse papo aí. Eu acho que isso é um dos diferenciais do meu trabalho. Eu realmente gosto disso, né? E como Uhum. você acha que eu poderia pensar nessas descrições aí, nessa categoria? Gabi, veja só, o seu trabalho, engraçado que você fala muito bem sobre isso, e eu vivo isso porque você já fez algumas vezes maquiagem em mim, mas na sua rede social você não entrega isso, Sim, é verdade. Eu falo um pouco percebe? sobre isso. Então, o que que acontece? Como você vai encontrar, ou quem vai te encontrar se você não está falando sobre isso? Entendi. Primeira coisa é essa.
O que que acontece? Nessa aula da gente, eu não consigo trabalhar de forma individual ainda a cada um, mas eu estou fazendo os apontamentos todos aqui para poder, no final desse primeiro mês, eu vou entregar a, a ferramenta que a gente fez no primeiro dia e já vou entregar com esse também para poder a gente já ir ajustando, tá? Mas Tá. assim, a minha sugestão, Gabi, é que primeiro você faça essa ferramenta do raio-x e faça essa conversa contigo, ó, pega o telemóvel aqui, ó, e comece a fale tudo. Fala, 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 e depois você ouve e marca todas as suas palavras. Porque assim, ó, Uhum. é simplesmente linda como você. Alguma coisa que você traduza o seu slogan seja carregado dessa autenticidade mesmo, daquela mulher que não precisa ter muito para ser bela, para que a beleza dela saia. Agora, o trabalho das palavras é esse brainstorm mesmo. A gente botar muita coisa para fora, vai aparecer 20, vai aparecer 30 e a gente vai cortando, entende? Uhum. Entendo. Vou fazer isso. A única coisa que você tem, todas nós temos que fazer é pensar em como, primeiro, essas palavras, como você quer ser vista, porque ela representa a sua marca, mas também como você quer ser encontrada. É uma via de mão dupla. Como eu quero ser vista e como eu quero ser encontrada. As palavras têm que ser dessa forma. Uhum. E aqui agora foi o que a gente falou, que eu falei aqui, não é? É essa posição, qual é o espaço que eu quero ocupar na mente do meu cliente ideal. Eu quero ser a maquiadora que resgata a beleza perfeita e autêntica. Assim, eu estou botando muita coisa só para a gente afinar, Hum. mas o que é, a gente tem que trabalhar, fazer esse exercício. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu tenho uma habilidade de manter digamos assim, exprimir o que a cliente tem de bom. Mas eu também tenho uma habilidade de transformar caso ela queira. Com o visagismo, a gente consegue transformar as feições. São coisas bem diferentes. Mas assim, é por isso que eu acho que, na verdade, você tem que colocar que isso tem que ser naturalmente dela. Porque às vezes, pronto, a gente trabalha com eventos há anos, né? Muitas vezes, o que eu quero, falando de estética e de maquiagem, o que uma vez a noiva quer e deseja, não é o ideal para a pele dela. Sim. O que eu sempre pergunto que me dá o norte de como eu vou proceder com essa cliente é qual a imagem que ela quer passar nesse evento. Até porque eu atendo a mesma cliente em diversas ocasiões. Então ela vai para dar uma palestra, ela vai para uma festa, ela vai para uma gala. Então são imagens diferentes para situações e eventos diferentes, entende? Sim. Então acho que assim, eu estou preparada para é, criar sua imagem, assinar sua imagem de acordo com o seu desejo, alguma coisa assim. Desejo, estilo, Sim. momento, não é? Uhum. Ou assinatura de imagem personalizada. É, Gostei. Assinatura de imagem personalizada. Mas eu também não quero ser confundida com consultora de imagem, digamos assim, sabe? Quem então, bota faz maquiagem. coloração. Uma coisa também, gente, que não adianta a gente ficar inventando moda demais. Veja, como que Gabriela nunca vai poder tirar a maquiagem do seu nome.
Entende, Gabi? Uhum. Com certeza. Então, isso aí tem que ser muito marcante. Sim. Aproveitando aqui agora, a Sara consegue me ou nos colocar aqui já algum tipo de visão que você tenha na posição que você quer ocupar na mente do seu cliente ideal? De forma grosseira mesmo, porque isso começa a borbulhar na nossa cabeça e a gente vai dormir com esse questionamento e vai ser trabalhado, né? Sara, falamos Basicamente, nisso hoje. sim, basicamente uma posição de excelência no setor premium. Não sei se era isso. Eu acrescentaria que o nosso cliente ideal é aquele que, quando faz um investimento na Ah, nossa ok. quinta, sabendo que nós vamos ter um serviço premium e sabendo que nós temos sempre um serviço de excelência, e que isso são duas palavras, toda a gente o diz, mas nem toda a gente o faz, nós vamos um bocadinho mais além disso. Então, o nosso cliente ideal é aquele que faz um investimento numa causa. E qual é a causa que nós nos debatemos já há 9 anos esta parte? Sustentabilidade humana. Você entende aí agora, e veja só, Elizabeth, a gente falou e com mais clareza, inclusive, a Sara falou sobre vários pontos da sua quinta, mas só Sim, agora a gente está trazendo a causa da sustentabilidade. E é uma sim. causa que você quer que a quinta carregue, e ela está sendo pouco trabalhada no vocabulário de vocês, percebe? Porque a sustentabilidade humana, como nós a vemos, ela foi descrita pela Sara por outras palavras. Porque, claro que o horário tem a ver com a sustentabilidade, claro que tudo o que nós trabalhamos tem a ver com a Sim, sim, sim. sustentabilidade, portanto, nós não estragamos absolutamente nada, tentamos não deitar o mínimo de coisas ao fora, portanto, tudo isso foram Mas isso descritas é pela Sara. humano, Hã? Elizabeth? Diz? Se você quer evitar deitar coisas fora, isso é sustentabilidade humana? Também, porque isso implica que tu tenhas que estar a trabalhar com pessoas que sabem quanto é que cada pessoa mais ou menos come. Portanto, não há excesso. Não se está a trabalhar com excesso, nem de comida, nem de horas, nem de nada. A sustentabilidade humana não tem só a ver com pessoas, também tem a ver, e tem a ver com pessoas, certo, mas também tem a ver com todos os stakeholders que nós temos à volta. Desde fornecedores, desde cliente, desde o que nós fazemos em termos de compras, em termos de coisas que deitamos fora, portanto, do lixo que também depositamos depois nos outros, tudo isso tem a ver com sustentabilidade humana. A sustentabilidade humana não é só a pessoa em si. Por exemplo, eu trabalho 8 horas e então isso garante-me a minha sustentabilidade humana. A sustentabilidade humana não é só isso. O seu contexto não é só esse. Também, mas não é Então, só. acho que você teria que educar o seu público para ele entender o que é sustentabilidade humana. Porque eu, por exemplo, não entendo sustentabilidade humana. Eu entendo a sustentabilidade do meio ambiente, que é o que a gente Sim. tem ouvido mais. Mas essa palavra sustentabilidade humana eu não entendi. Então, seria uma boa É, educar a Sabes porquê? audiência para o Uh, que é isso. Gabi, justifica-se que não se ouça muito. Porquê? Porque tudo aquilo. Por isso é que eu comecei por dizer que o nosso cliente é aquele que defende a sustentabilidade humana, porque é aquele que nós também defendemos. E nós não queremos um cliente fora do nosso alinhamento. Agora, Sim. o que é que acontece é a sustentabilidade humana é um fator que hoje é muito pouco falado e que isso traz alguns problemas, porque toda a gente gosta de trabalhar muito, recebe pouco, mas continua a fazer tudo na mesma. Portanto, o nosso grau de exigência de comportamento e de rigor ainda está muito baixo para nós podermos abrir a boca a falar de sustentabilidade humana toda a gente ao mesmo tempo. sim. Eu própria, de vez em quando, faço artigos nessa área e tenho feito no LinkedIn agora também sobre sustentabilidade humana, mas não é um artigo que eu diga assim, por exemplo, eu fiz agora um sobre o chat GPT e os casamentos que chamou muita atenção, mas se eu fizesse sobre a sustentabilidade humana não faz tanto quanto isso. Porquê? Exato.
porque ninguém quer que as pessoas trabalhem menos horas e que recebam o de direito, não é? Portanto, quanto menos aliás, a política cá em Portugal até continua um bocadinho. O bom empregado é aquele que continua para além da hora. E não devia de ser. Portanto, agora, a sustentabilidade humana, quando nós falamos dela, não se limita só a quem está a trabalhar na quinta. Limita-se a todo o serviço, a todas as pessoas, a todos os stakeholders envolvidos e a todo o potencial que respeita também o serviço. Eu entendi o que você falou. Eu acho que vale muito a pena. Eu gostaria de encontrar um lugar para fazer um evento que eu soubesse que as pessoas não são sugadas, sabe? Mas o que eu estou questionando, e Aqui no não é meio questionando público sobre isso, não sabem é disso, né, Gabi? questionando sobre como você vai falar isso para o seu público entender que você está Sim, querendo falar não sobre desperdício de comida, mas sim sim, sobre um fator humano que é pouco falado. sim, mas isso é assim, eu já tenho isso na minha quinta há 9 anos, não é? E, portanto, e as coisas que eu defendo, já defendo há 9, e muitas delas só este ano é que começam a ser faladas, como é a questão dos horários, que muita gente já começa a ter horários mais reduzidos de trabalho, em termos de horas de abertura dos espaços, e, portanto, há coisas que começam a desacelerar. A geração Z, por exemplo, hoje não quer festas longas, não quer festas com álcool, quer festas durante o dia, e, portanto, têm muito mais importância ao tempo do que propriamente o dinheiro que poderão gastar. Nós, e grande parte como empresários do ramo, do setor de eventos, as pessoas ainda não estão lá. Mas eu também não me interessa estar lá quando toda a gente já lá está. Sim. Eu, respondendo um bocadinho àquilo que a Carla há bocado falou, que foi, nós estamos no mar onde existe muita gente, mas eu não quero estar no mar. Eu quero estar no lago. Exato. Então, eu ainda há bem pouco tempo fiz um artigo sobre isso, que é a Blue Ocean Strategy, Sim. porque faz Você todo razão. sentido. Portanto, eu não quero estar no mar onde está toda a gente. E está tudo certo. Eu quero estar no outro, onde há pessoas que se alinham com aquilo que eu penso e que vão descobrir, porque eu vou fazer lá chegar a minha mensagem. Pode demorar mais algum tempo, mas chega-se lá. E essas pessoas vão estar alinhadas comigo e está tudo certo. Porque eu também não quero os clientes todos, nem para lá caminha. Até, Portanto, nem dá conta, né? Nem quer e nem dá conta, porque é exatamente. muita gente. Portanto, não faz sentido. É. Agora, e eu também não trabalho porque o que é que acontece? Vamos lá ver. Eu tenho feito umas ligações muito interessantes ultimamente entre um livro que saiu há pouco tempo, que é o Sem Esforço, que é muito bom, com o Blue Ocean Strategy e com outro livro que saiu também, que é A Regra das 7 Horas, em que um cliente só compra depois de estar 7 horas connosco. E normalmente o cliente só compra depois de estar 7 horas connosco, mas as 7 horas não são comigo, não é à minha frente, ele não está à minha frente. Sim. Mas ele vai comprar depois de me ver nas redes sociais, depois de me ver nas inteligências artificiais também, nas redes sociais e por aí fora, depois de me ver no LinkedIn, depois de me ver em todo sítio. Portanto, isso faz 7 horas. E quando isso acontece, ele compra. Portanto, o que é que importa? Importa que sejamos coerentes. Porque a partir do momento em que eu digo a mesma coisa numa rede, eu digo uma coisa na minha página e eu defendo a mesma coisa nas redes sociais e haja coerência, os clientes hoje, e daqui para a frente cada vez mais, vão preferir a coerência em vez, muitas vezes, de outras condições que nós eventualmente vamos tendo. Exato. Exatamente. Eu, esta semana, escrevi um artigo no LinkedIn em que pus exatamente aquela situação que eu já tinha dito à Carla, que foi um cliente chegar à minha beira e dizer que soube tudo sobre mim, porque foi saber à inteligência artificial o que é que eu fazia, como é que eu fazia e o detalhe. E ele escolheu-me exatamente para eu fazer o serviço dele para o ano, que é um casamento, porque
havia coerência entre aquilo que ele leu e aquilo que eu fiz. Sim. E, portanto, ele foi testemunha disso. E, portanto, obviamente, nós temos também que estar preparados, que as gerações estão a mudar, e nós também temos que estar no alcance de mudarmos em termos de resposta a cada geração, à medida que vamos avançando no negócio. Olha, hoje eu vi uma frase aqui numa revista, de uma revista, que eu marquei aqui para fazer, e até falei com a autora, que diz o seguinte: as empresas não morrem porque o mercado mudou, elas morrem porque o líder recusou mudar com ele. Sim, Então é mais ou menos isso. Menina, exatamente. já tá passando do nosso tempo. Eu quero saber de vocês se alguém quer partilhar mais alguma coisa sobre essa, essa, essa estruturação para a gente começar a definir e a demarcar nosso território. Ninguém está falando, então vamos aqui, olha. Eu Deverzinho estou a de. escrever. Oi, oi, Elizabeth. Sim, O desculpa. dever de casa. Fazer a ferramenta do raio-x que eu vou botar já já no grupo. Eu vou acompanhar as redes sociais de vocês e eu quero 3 posts já com diferencial claro. Sabe, Gabi, aquela história que você falou assim, eu faço isso, aquilo outro, e eu não vejo nada nas redes sociais. Eu preciso ver. E eu vou ler as legendas de vocês e eu quero estar com essas palavras do ADN da marca de vocês já contidas nos textos. Essas palavras, elas entram agora. Possa ser que daqui a um mês vocês percebam que elas não fazem sentido, mas a gente tem que começar a trabalhar e bater nelas. O nosso próximo encontro. Oxe, tá maluco? Esse negócio aqui tá errado. O nosso próximo encontro, a gente vai ter a nossa aula com o Vinícius e que a gente já vai começar a falar sobre vendas. Sempre a gente vai fazer essa dupla de um pouquinho posicionamento e diferenciação, mas também de vendas, que é para poder a gente arrumar e vender, não é? Todo mundo está aqui querendo faturar mais e melhor. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: no dia 29 de junho, eu vou fazer uma experiência prática e presencial, onde a gente vai fazer um dia de desafios, de jogo da percepção, onde a gente vai trabalhar estratégia de vendas, onde a gente vai trabalhar orçamento, a gente vai ter um desafio de montar um evento express, que a gente vai estar com a cliente nesse dia. E isso tudo a gente vai fazer uma gravação ao vivo. Ao vivo não, uma gravação, né? Vocês executando lá, vocês entrariam ao vivo. Quem quiser participar, podem participar. A gente vai ter. Eu vou estar fazendo toda a parte de estratégia e desafios. O Vinícius vai estar lá com negociação, porque muitas empreendedoras, muitos empresários têm dificuldade em negociar. Ele vai estar dando técnica de negociação, de vendas, de orçamento, não é? De planilha para a criação dos nossos orçamentos, e a gente vai estar também com um diretor de banquetes e de excelência em atendimento para poder falar sobre todo esse processo que o mercado está passando. Para as alunas da mentoria, ele é gratuito. Todas vocês que fazem parte da mentoria, vocês não pagam para viver esse dia. O que vocês vão pagar é o almoço de vocês para poder participar. Mas se quiser participar, só passa o nome que a vaga já entra nessa dinâmica, tá bem? Qual é a data? 29 de junho, uma segunda-feira. Sim.
Nesse dia a gente vai ter nossa mentoria às 8. Em tese, se todas vocês participarem do presencial, não tem mentoria à noite, mas se não, a gente faz. Porque a ideia é se começar pela manhã e ir até no máximo às 4 horas, Tá. tá bem? Então, é esse daí que eu queria falar com vocês. E existe uma palavra que faz o cliente falar sim sem perceber. E a palavra é porquê. Sem o porquê, a venda vira argumento. E com o porquê, ela vira uma escolha óbvia. Então, pense no porquê de vocês, tá bem? E muito obrigada por essa aula de hoje, por esse encontro, por esse transbordar que todas vocês fizeram, toda essa entrega. Quem quiser falar alguma coisa, fazer algum ponto de consideração, quem quiser tirar Carla, desculpa, a só uma tela, pode pergunta. até Nós no tirar, dia que é para 22 temos poder. formação. Dia Hein? 22 de junho. Quê? Nós no Desculpa, dia 22 de junho temos formação. temos. Temos. E essa Portanto, estávamos formação a falar era do dia 29. é 29, dia 29. 29 Ok, é essa ok. experiência que a gente vai fazer, a experiência prática presencial no Da formato. estrategista, sim. Ok. Isso vai ser durante o dia todo, não? Vai ser das 9 às 4. Ok. Nós temos uma reunião marcada para esse dia para nós alterarmos a reunião. Ah, ok. Pronto. E aí, se quiser vir a Sara, você e eu não sei como é se tem mais uma pessoa, não é? Não tem problema, porque aí a gente Uhum. vai fazer umas dinâmicas bem diferentes, bem legais aqui que a gente Ok, está desenhando, obrigada. tá Obrigada. bem? Obrigada. Está bem, obrigada, Carla. Obrigada. A Cris, a Gabi, a Roberta, todo mundo convocado. Então a gente pode Ok. levar, se tiver um sócio, um parceiro, pode levar para essa formação de Pode, pode. estratégia. Só me avisa. Tá bem. Adorei a ideia. Então, ótimo. Meninas, até a próxima semana. Daqui a pouquinho eu vou botar já a ferramenta no nosso grupo. Lembrando que a gente tem que preencher essa ferramenta de raio-x, 3 posts com diferencial clara e carregados com a palavra de ADN de vocês. Tá bem? E eu vou estar atenta às redes sociais, olhando isso. Um beijo no coração. E quem é que tira o print aí pra gente? É Quem que eu vou tira o fazer. print? Vou fazer um print. Todas Boa. sorrindo. Ou é, a câmera tá do lado de cá. Boa. Obrigada, Gabi. Meninas, muito obrigada por tudo. Uma excelente semana. E eu tô do lado de cá, à distância de um clique, hein? Um beijo. Obrigada, Carla. Boa noite, menina. Beijo. A gente ia fazer uma foto assim agora, não? Ah, como assim? Por quê? Porque a outra tinha a outra tela na frente, agora só tem a gente. Ah, tá bom, tá bom. Peraí, deixa eu fazer uma. Um, dois, três e X. Pronto. Pronto, beleza. Beijo. Tá, beijo. Beijo. Deixa eu pedir a Virgínia para encerrar.